Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam anos e são melhores. Há homens que lutam muito e muito tempo e são muito bons. Mas há os que lutam por toda a vida. Estes são imprescindíveis. Muito boa tarde a todos, meu nome é Wagner, eu sou advogado, sou membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB do nosso estado e da Comissão da Diversidade Sexual da Subseção de Canoas. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui. Cumprimento a todos que se deslocaram de suas casas, largaram seu trabalho, seus afazeres para estarem aqui. As minhas colegas de mesa, Márcia e Alessandra, ao Thiago pelo convite, ao Bruno que vem colocaste belas palavras. E quero me colocar à disposição sempre que eu puder ajudar em alguma forma, como eu falei para o Thiago. Eu viajo o estado todo podendo falar de um tema que me deixa muito feliz em trabalhar com ele. Eu venho de uma cidade do interior de 2.000 habitantes e me formei numa cidade também muito preconceituosa. Então eu passei por tudo que se pode imaginar e disse assim, quando eu me formar eu vou trabalhar em função das pessoas que eu não quero que passem o mesmo que eu passei. E eu tenho um escritório que trabalha com direito homoafetivo e a gente trabalha lá 90% com transexuais, homossexuais, bissexuais. E eu gostaria muito que com o meu trabalho as pessoas parassem de me procurar dizendo: oh, Wagner, fui agredido, Wagner, sofri homofobia, Wagner, fui discriminado no mercado, Wagner, e viesse assim: Wagner, eu quero me aposentar, Wagner, eu quero casar, eu quero trocar meu nome, Wagner, eu quero fazer um testamento do meu companheiro. E para isso, a gente tem a comissão, que é uma comissão que ela é referência no país todo pelo número de ações que promovem. A gente trabalha diariamente em todos os tipos de âmbitos, seja municipal, estadual, seja em pequenas ONGs, para poder, em conversas assim, sair pelo menos uma pessoa daqui com uma visão diferente do que entrou. A nossa comissão, a gente tem o maior orgulho em ter junto a ela o Dr. Pedro Ruas, que ele é desembargador, e a doutora Maria Berenice Dias, que para mim, no tempo de faculdade, eu estudava livros dela e hoje visito a casa dela, e é o maior orgulho fazer parte da comissão com que ela trabalha e saber que ela é referência não só no Brasil, mas como fora dele. Agora, há pouco tempo atrás, ela estava na Rússia, em vários países, levando o que o nosso país, por incrível que pareça, é referência em algumas situações de direito homoafetivo. Tanto que o termo direito homoafetivo foi ela que criou, porque até então era homossexual, daí homossexual ligado a sexo, a cama, que as pessoas já têm essa visão de que dois homens são promíscuos, e aí ela disse assim: não, mas é muito mais do que sexo, é afeto, então homoafetivo. Agora, recentemente, num acórdão do STJ foi citado 211 vezes a palavra homoafetivo. Então, para ela é um enorme prazer saber que criou isso, e para mim é um prazer trabalhar com ela. Mas para a gente poder mudar um pouco dessa visão de que as pessoas venham ao meu escritório ou vão em outros lugares para procurar direitos, nós temos um projeto de lei que é o Estatuto da Diversidade Sexual. Esse que está no projetor. A gente precisaria de 1% do eleitorado brasileiro para ser aprovado. Agora foi recentemente para 0,5%. Então são mais ou menos 500 mil assinaturas. E é muito difícil a gente conseguir isso, principalmente no nosso meio. Para vocês terem noção, a gente hoje tem 130 mil assinaturas e dessas mais da metade são de heterossexuais. A gente faz o movimento todo para a coleta de assinaturas, não temos um grande apoio. Em todos os eventos que eu vou, em eventos que a OAB promove, a gente tenta coletar assinaturas, mas o pessoal é difícil em aderir. No site, dá para assinar, entra lá, 2 minutos, assina. E eu trouxe também, eu vou deixar até com o Thiago, para quem quiser assinar, também é válido. A gente depois encaminha, a doutora Maria Berenice encaminha para Brasília, e a gente precisa disso para justamente poder mudar essa visão e termos um embasamento jurídico que faça com que nós podemos criminalizar a homofobia e assegurar direitos à nossa população. E direitos esses que eu falo que embarcam tudo que vocês podem imaginar do que aquilo que a gente sempre quis. Coisas que igualam, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, nós
aos outros, que aos outros seriam heterossexuais. O Bruno bem colocou que hoje a gente vive num país heteronormativo, onde em países ocidentais, como principalmente países africanos, que criminalizam quem é homossexual, que a consagração da família é tida como homem e mulher, que agora, recentemente, depois eu vou falar sobre isso, o controle da sexualidade das mulheres, e assim como vários outros fatores que estão nos regredindo, porque quando eu falo em regressão, eu falo que hoje, quando tu inclui direito a uma população, a gente está falando de evolução. Quando você começa a tirar alguma coisa, tu está regredindo. E uma população como a nossa, que é uma população carente de direitos, ela precisa nada mais, nada menos do que a união, primeiramente, entre nós. Depois, de que tenham pessoas como nós, de órgãos respeitados, como a OAB, como ONGs, que vão e buscam e colocam a cara a tapa. Nós temos que ter uma bancada de deputados onde digam: eu estou aqui para defender um certo número da população que está carente disso. Mas ao contrário disso, hoje nós temos uma bancada que é chamada de bancada evangélica. Essa bancada recentemente conseguiu aprovar, passar por comissões, leis que só nos tiram direitos. E, historicamente, o Brasil, principalmente pela ineficiência em incorporar demandas jurídicas no meio LGBT, ela faz com que se configure ou se imponha a heterossexualidade como a única norma de direito existente no Brasil. Por isso que são criadas conferências como essa, tem a Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos, tem o Programa Nacional Brasil Sem Homofobia, tem o Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania. Tudo isso para que saiam dessas conferências ou desses programas pautas para que possam ser discutidas. Nós temos hoje um deputado, que ele é muito amigo nosso da comissão, que é o deputado Jean Willis, e ele esteve recentemente aqui, e ele é o único deputado lá, por mais criticado que abraça a causa e diz: eu vou fazer alguma coisa por vocês. Então, por mais que a gente não consiga as 500 mil assinaturas para o Estatuto, a gente está a um passo do deputado abraçar essa causa e tentar, de qualquer forma, levar esse Estatuto à frente. Sem ele, e com uma bancada como a gente possui hoje, dificilmente conseguiremos alguma coisa. Como eu estava falando, recentemente passou pela Comissão de Direitos Humanos um grande conflito ideológico, e como não poderia ser diferente, existem hoje 2 tipos de estatuto. Tu pode passar para mim, Thiago? Isso, pode passar. Para nós, do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, para a Comissão da Diversidade Sexual da OAB, e para... Pode passar. E para... Pode passar. Pode passar. Aí. E para todas as pessoas como nós, que nos consideram pessoas com amor, a gente não admite que existam hoje pessoas que digam que 2 homens ou 2 mulheres ou outros 8 tipos de família não são família. Hoje nós temos na Câmara dos Deputados um projeto de lei que institui o Estatuto da Família no singular. É um estatuto com 16 artigos, que ele define basicamente, por isso tão curto, 16 artigos, que família é homem e mulher, apenas. Homem e uma criança não é família. Mulher e uma criança não é família. 2 mulheres não são família. Depois eu vou falar para vocês o que isso acarreta para nós. De qualquer forma, existe no Senado Federal, no mesmo ano de 2013, um projeto de lei que institui o Estatuto das Famílias. Projeto esse que o IBDFAM encaminhou, e esse projeto tem 303 artigos. Ali ele institui todas as formas de direito das famílias. Ele inclui 8 tipos de família, seja ela monoparental, anoparental e outros 6 tipos de família, que para nós do direito é inovação, é evolução, é tudo aquilo que a gente sempre quis junto com o Estatuto da Diversidade Sexual. Passou já pela Câmara dos Deputados na comissão o Estatuto da Família como aprovado. Para nós, há 2 possibilidades.
Caso for aprovado e a presidente sancione essa lei, que eu acho muito difícil, ou já tem gente que defenda que seja muito fácil devido à bancada evangélica, há duas possibilidades. Uma, que essa lei seja tida como inconstitucional. Por quê? Porque o STF, em 2011, definiu que a união formada entre pessoas do mesmo sexo é família. E o STJ, no mesmo ano, definiu que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal. Tido o STF com o STJ, o CNJ criou a Resolução 175, que determina a todas as autoridades cartorárias que não podem impedir nenhum tipo de casamento entre pessoas do mesmo sexo e nem a conversão de união estável em casamento. Isso já é base para que a gente tenha como inconstitucional o projeto de lei de 2013 da Câmara dos Deputados, caso for sancionado. E agora, recentemente, na 7ª Jornada de Direito Civil, em setembro, com várias correntes e vários pensamentos de direito de família, eles definiram que casamento e família, pessoas do mesmo sexo, são legais. Então, nós estamos tranquilos com relação a isso. Porém, tristes ao mesmo tempo em ver que um projeto que demora às vezes 14 anos, 15 anos, 20 anos para passar pela Câmara, esse projeto passou muito rápido. Não, esse precisa ser aprovado antes que as coisas piorem, vamos aprovar. E passou pela comissão e agora vai passar pelo Senado, pela Câmara e vai para a presidente para sancionar. E como eu falei antes, quando acontece esse ciclo de coisas, nós estamos regredindo no tempo. Porque é muito triste ver que 8 tipos de família não são tidos como família. E até porque o que nos acarreta é que, se esse estatuto for aprovado, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que criou o Programa de Saúde da Família, essas pessoas não terão mais acesso ao SUS. Então, dentre outros perdas de direitos que teremos, o próprio artigo 5º da Constituição Federal diz que ninguém pode ser discriminado, ninguém pode ser tido como desigual, ninguém pode, até a dignidade da pessoa humana entra ali, e nós estamos indo contra a maior lei brasileira, que é a Constituição Federal. E o segundo caminho que eu digo que esse estatuto, caso for aprovado, pode passar, é que eles defendem que esse estatuto pode embarcar todos esses tipos de família, apenas exemplificando algumas delas. Aí eu considero isso que é uma perda de trabalho da própria Câmara dos Deputados, porque hoje nós temos o STJ, o STF e o CNJ que dizem já que tudo isso é família, mas eles querem, e eles já mudaram, porque houve uma pressão da OAB, a gente mandou uma resolução com vários órgãos, acho que foram mais de 18 órgãos, assinando, dizendo que a gente era contra esse estatuto, e eles mudaram algumas questões, embarcando alguns direitos que a gente queria, mas não é aquilo que a gente quer. E pode ter certeza que a forma que for aprovado não vai ser a forma como a gente quer, porque lá acontecem coisas que a gente nem sabe. Então, para mim, como militante da causa, eu fico muito triste em ver que cada dia que passa, quando a gente pensa que alguma coisa está evoluindo, a gente pensa, há 15 anos atrás realmente não era assim. Eu tenho um casal de amigos que dizem assim, Wagner, se eu pudesse viver hoje o que eu vivi 15 anos atrás, eu seria muito feliz. Eu sei que as coisas estão melhorando, eu sei que é um passo curto que a gente está dando, mas eu quero que o nosso trabalho seja válido. Eu quero que cada vez mais venham pessoas e que digam assim, eu estou contigo nessa causa. Não que venham pessoas, ou que eu leio notícias de que enquanto a gente está falando aqui, uma transexual está sendo morta, com certeza. Então, não é isso que eu quero. Eu quero ver notícias de que pessoas sejam felizes com aquilo que não optaram, mas que a vida os colocou. E só para resumir para vocês, então, esse aqui que é o 16 artigos, que é o Estatuto das Famílias. Desculpa, eu inverti, 303 aqui, 16 lá. Ele define que parentesco é resultado de consanguinidade, eu e meu pai, de sócio-afetividade e de afinidade. Já lá, que é o de 16 artigos, ele diz que é unicamente entre homem e mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer uma dessas. O
nosso, ele diz que reitera que o direito de família é direito fundamental de todos e que é protegido em família em qualquer de suas modalidades. Já lá, cria os conselhos de família para fiscalizar, notificar o Ministério Público e verificar a conduta desses núcleos. Proíbe a adoção por casais homossexuais, assim como a proibição do casamento e o reconhecimento da união estável, e afirma que afeto não é assunto para direito de família. Então, tudo isso que foi conquistado até agora, eles simplesmente esquecem isso, vamos apagar isso, que isso aqui não existe aqui. E é muito, eu digo em todas as palestras que eu vou, que a gente está aqui numa sexta-feira de tarde, num dia lindo, enquanto que a gente está aqui discutindo amor e formando um discurso de amor, o discurso de ódio já está pronto há muito tempo, porque é muito mais fácil. Mas eu fico muito feliz é que no final o amor sempre vence. E essa batalha nossa é uma sementinha que tu plantou lá e que todo dia tem que ficar regando, porque senão ela não vai mesmo crescer. Mas eu sei que talvez eu, como pessoa, não vou ver essa semente crescer, porque isso vai demorar muito tempo. Mas eu vou ficar muito feliz em saber que um dia eu fiz parte dessa plantação. Era isso.